O filho do milionário se agarrou à garota simples, como se já a conhecesse de algum lugar. Quando o homem olhou de perto, seu coração parou. Era sua ex, e ela escondia um segredo que mudaria tudo. O café grão em arte fervilhava na tarde quente de março. O ar-condicionado lutava contra o calor típico do verão paulistano que se estendia, enquanto o aroma de café torrado misturava-se aos sons característicos da Vila Madalena. Buzinas distantes, conversas animadas e o rumor constante da metrópole que nunca para. Leonardo Almeida ajustou o Rolex no pulso e suspirou, olhando através da vidraça para a rua Oscar Freire. Aos 28 anos, ele carregava nos ombros o peso de ser o único herdeiro da Almeida em Associados, uma das maiores construtoras de São Paulo. Seus olhos castanhos, que um dia brilharam com sonhos próprios, agora refletiam apenas o cansaço de uma vida vivida segundo as expectativas alheias. "Mais um café expresso, por favor", pediu ele à garçonete, sem levantar os olhos do celular, onde lia relatórios financeiros. "Claro, já volto", respondeu uma voz feminina melodiosa que o fez erguer a cabeça imediatamente. Diante dele estava uma mulher de aproximadamente 25 anos, com longos cabelos castanhos presos em um coque despretensioso e olhos verdes que brilhavam com uma determinação que ele há muito não via em ninguém. Ela usava o uniforme simples do café, uma blusa branca e avental marrom, mas havia algo em sua postura ereta e no sorriso genuíno que a fazia parecer diferente de todas as mulheres que ele conhecia em seus círculos sociais. "Obrigado, Carolina", disse ele, lendo o crachá discreto em seu peito. Ela assentiu com um sorriso profissional e se afastou, mas Leonardo não conseguiu desviar o olhar. Havia algo familiar nela, uma sensação estranha de déjà-vu que não conseguia explicar. Talvez fosse apenas o cansaço, pensou, voltando relutantemente aos números na tela do celular. Carolina Santos serviu o café com mãos firmes, mas seu coração batia acelerado. 10 anos. 10 longos anos desde que vira Leonardo Almeida pela última vez. Ele estava mais alto, mais elegante, com o porte de quem nasceu para comandar. Os cabelos escuros, antes despenteados de adolescente, agora estavam perfeitamente cortados. O rosto havia perdido a suavidade da juventude, ganhando uma masculinidade marcante que a fez engolir em seco. Mas eram os mesmos olhos castanhos que um dia a fizeram sonhar com um futuro que nunca existiu. "Aqui está seu café", disse ela, colocando a xícara sobre a mesa com cuidado para não derrubar. Leonardo ergueu os olhos novamente e desta vez sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Cerca de 2 anos", respondeu Carolina, lutando para manter a voz firme. "Estudo pedagogia na PUC e trabalho aqui para ajudar nas despesas." "Pedagogia? Que admirável", disse ele, e Carolina percebeu que não havia condescendência em sua voz, apenas interesse genuíno. "Deve ser muito gratificante trabalhar com educação." "É o que eu sempre quis fazer", respondeu ela, relaxando ligeiramente. "Acredito que a educação pode mudar vidas." Leonardo assentiu, tomando um gole do café. "E pode mesmo. Eu deveria ter seguido meus sonhos também, em vez de apenas aceitar o que estava predestinado para mim." Havia uma melancolia em sua voz que tocou Carolina de uma forma que ela não esperava. Por um momento, ela viu além do terno caro e do relógio de luxo, reconhecendo o garoto sonhador que um dia amara. "Nunca é tarde para recomeçar", disse ela suavemente. Seus olhos se encontraram por um momento prolongado, e Carolina sentiu o familiar aperto no peito. Rapidamente, ela desviou o olhar. "Preciso atender outras mesas. Com licença." Leonardo a observou se afastar, intrigado pela sensação de familiaridade que não conseguia explicar. Pela primeira vez em meses, ele não estava pensando em planilhas ou reuniões de diretoria. Havia algo sobre Carolina Santos que despertara nele uma curiosidade há muito adormecida. Mas mais emocionada. 3 dias se passaram, e Leonardo descobriu-se retornando ao grão em arte todas as tardes. Não que precisasse. Havia dezenas de cafés mais próximos de seu escritório na Faria Lima, mas algo sobre aquele pequeno estabelecimento na Vila Madalena o atraía como um imã. Na verdade, ele sabia exatamente o que era. Carolina. Ela o intrigava de uma forma que ele não conseguia explicar.
Havia uma força silenciosa nela, uma determinação que transparecia em cada gesto, em cada palavra cuidadosamente escolhida. E aqueles olhos verdes, por que pareciam tão familiares? O mesmo de sempre, Sr. Almeida? Perguntou Carolina na quinta-feira, já conhecendo sua preferência por café expresso duplo sem açúcar. Por favor, respondeu ele fechando o laptop. E pode me chamar de Leonardo. Esse negócio de senhor me faz sentir mais velho do que já me sinto. Carolina sorriu genuinamente pela primeira vez, desde que o reconhecera. Leonardo, então, está bem. O nome saiu de seus lábios com uma naturalidade que a surpreendeu. Quantas vezes ela havia sussurrado esse nome em sonhos durante a adolescência? Quantas cartas nunca enviadas ela havia escrito para ele? Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Leonardo quando ela retornou com o café. Carolina hesitou. Depende da pergunta. Você cresceu em São Paulo? Tenho a estranha sensação de que já nos conhecemos de algum lugar. O coração de Carolina disparou. Ela havia se preparado para esse momento durante os últimos 3 dias, mas ainda assim sentiu as pernas fraquejarem. Nasci aqui, sim, mas São Paulo é uma cidade grande. Muita gente tem essa sensação, respondeu ela, evitando seu olhar. Leonardo franziu a testa, não totalmente convencido, mas não insistiu. Em vez disso, mudou de assunto. Você disse que estuda pedagogia. Sempre quis ser professora? Desde pequena, respondeu Carolina, relaxando novamente. Minha mãe sempre disse que eu brincava de escolinha com minhas bonecas antes mesmo de ser alfabetizada. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Uma sombra passou pelo rosto de Carolina. Tinha. Ela faleceu quando eu estava no 2º ano da faculdade. Sinto muito, disse Leonardo imediatamente, sua voz carregada de sinceridade. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas ela sempre me ensinou que a vida continua e que temos que honrar a memória de quem amamos seguindo em frente. Leonardo assentiu, tocado pela força daquela jovem mulher. Havia algo sobre a forma como ela falava sobre perda e superação que ressoava profundamente nele. E seu pai? Nunca o conheci, respondeu Carolina simplesmente. Sempre foi só eu e minha mãe. E agora é só eu. Não deve ser fácil estudar e trabalhar ao mesmo tempo, ainda mais depois de uma perda assim. Não é, admitiu ela. Mas tenho objetivos, sonhos. Quero abrir uma escola um dia em uma comunidade que precisa. Educação de qualidade não deveria ser privilégio só de quem pode pagar. Leonardo a observou com admiração crescente. Você é extraordinária. Carolina corou, desviando o olhar. Sou apenas alguém tentando fazer a diferença. Isso é exatamente o que a torna extraordinária. Por um momento, o café ao redor deles pareceu desaparecer. Carolina se viu olhando diretamente nos olhos de Leonardo, e por um instante perigoso, permitiu-se lembrar de como era ser amada por ele. Carolina! Chamou uma voz áspera atrás dela. Mesa 6 está esperando há 5 minutos. Ela se sobressaltou, voltando à realidade. Seu chefe, Sr. Martins, a observava com desaprovação. Já vou, Sr. Martins, respondeu ela rapidamente, dirigindo-se a Leonardo. Com licença, preciso... Claro, disse Leonardo, compreendendo. Talvez possamos conversar melhor em outro momento, quando você não estiver trabalhando. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidades e perigos. Carolina sabia que deveria recusar, que deveria manter as barreiras erguidas. Mas havia algo nos olhos de Leonardo, uma vulnerabilidade que ela reconhecia muito bem, que a fez hesitar. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Leonardo assentiu, respeitando sua hesitação. Claro, não quero pressionar você. Enquanto Carolina se afastava para atender outras mesas, Leonardo permaneceu observando-a. Havia definitivamente algo familiar nela, algo que mexia com memórias enterradas em algum lugar profundo de sua mente. E quanto mais tempo passava em sua presença, mais forte ficava a certeza de que seus caminhos já haviam se cruzado antes. Do outro lado do café, Carolina servia pedidos com mãos trêmulas, sua mente um turbilhão de emoções. Léo, assim ela sempre o chamara, não a tinha reconhecido. E talvez fosse melhor assim. Afinal, o que poderia resultar de reviver um passado que tinha terminado em tanto sofrimento? Mas seu coração teimoso sussurrava uma verdade que ela tentava ignorar.
Apesar de tudo, apesar da dor e dos anos que se passaram, ela nunca havia parado de amá-lo. O fim de semana chegou com uma chuva típica de São Paulo, densa e persistente, transformando as ruas em espelhos d'água e criando aquela atmosfera melancólica que a cidade conhece tão bem. Carolina estava em seu pequeno apartamento em Pinheiros, um kitnet simples, mas aconchegante, que dividia com a colega de faculdade, Beatriz. «Carol, você está estranha desde quinta-feira», observou Beatriz, interrompendo os estudos para o seminário de segunda-feira. «O que aconteceu?» Carolina suspirou, fechando o livro de Psicologia da Educação. Como explicar para a amiga que o primeiro amor de sua vida havia ressurgido como um fantasma do passado, sem reconhecê-la? «É complicado, Bia». «Ah, então é homem», exclamou Beatriz com um sorriso maroto. «Eu sabia, quem é ele? É aquele cliente do café que você mencionou?» «Não é bem assim. Carol, você está vermelha. Conta logo». Carolina se levantou e caminhou até a pequena janela, observando a chuva escorrer pelos vidros. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética, indiferente aos dilemas do coração. «Lembra que eu te contei sobre o Léo, meu namorado do colegial? O rico que te deixou para seguir o caminho da família? Claro que lembro. Você chorou por meses. É ele». Beatriz arregalou os olhos. «Como assim é ele?» «Leonardo Almeida. É ele que está aparecendo no café todos os dias esta semana». «Meu Deus, Carol, e ele te reconheceu?» Carolina balançou a cabeça negativamente. «Eu mudei muito. Emagreci, o cabelo está diferente, e ele também mudou. Está mais maduro, bem-sucedido. E o que você vai fazer?» «Nada», respondeu Carolina com firmeza. «Vou continuar fingindo que não o conheço. É melhor assim». «Melhor para quem?» «Carol, talvez seja o destino dando uma segunda chance para vocês». «Destino?» Carolina riu amargamente. «Bia, ele me abandonou quando eu mais precisei dele. Quando minha mãe ficou doente, quando eu implorei para que não me deixasse, ele escolheu a família dele, o dinheiro dele, o futuro que já estava traçado. Mas vocês eram adolescentes. As pessoas mudam, crescem. Algumas dores não passam», murmurou Carolina, tocando inconscientemente o pequeno pingente em formato de coração que sempre usava. O último presente que Léo lhe havia dado. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Carolina olhou para o número desconhecido e hesitou antes de atender. «Alô? Carolina? É o Leonardo, do café». O coração dela disparou. «Como conseguiu meu número?» «Desculpe, sei que foi invasivo. Perguntei para o Sr. Martins, disse que era importante». Carolina respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. «O que você quer?» «Gostaria de te convidar para jantar. Hoje à noite, se você estiver livre». «Leonardo, por favor. Sei que mal nos conhecemos, mas há algo sobre você que não consigo tirar da cabeça. Só um jantar. Como amigos». Carolina fechou os olhos, sentindo-se dividida entre o desejo de reviver o que um dia tiveram e o medo de se machucar novamente. «Não sei se é uma boa ideia». «Por que não? Você tem namorado?» «Não, não é isso. Então é só um jantar entre duas pessoas que se conheceram em um café. Nada mais». Beatriz gesticulava freneticamente, sussurrando «Aceita», com toda a energia que possuía. «Onde?» perguntou Carolina, surpreendendo a si mesma. «Conheço um restaurante italiano no Bexiga. Pequeno, aconchegante, nada ostensivo. Que horas? Posso te buscar às 7? Carolina hesitou. Deixar Léo saber onde morava parecia um passo muito íntimo. «Prefiro encontrar você lá. Claro, restaurante Nona Rosa, na rua 13 de Maio, conhece?» «Eu acho. Então está combinado, 7 horas. Leonardo?» «Sim? Por que está fazendo isso?» Houve uma pausa longa do outro lado da linha. «Porque pela primeira vez em anos, sinto que encontrei alguém real. Alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor». Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Quantas vezes aos 17 anos ela havia sonhado em ouvir palavras assim dele? «Até mais tarde então», disse ela, desligando antes que sua voz traísse a emoção. Carolina se olhou no espelho pela 10ª vez, ajustando o vestido azul marinho, o mais elegante que possuía, comprado em uma liquidação no ano anterior. Era simples, mas realçava seus olhos verdes e se ajustava perfeitamente à sua silhueta. «Você está linda»,
disse Beatriz, aparecendo atrás dela no reflexo. Ele vai ficar de queixo caído. Não é sobre isso, mentiu Carolina, passando gloss nos lábios. Claro que não, ironizou a amiga. É por isso que você experimentou 5 vestidos diferentes. Carolina suspirou. A verdade era que não sabia mais o que sentia. A raiva que cultivara por anos misturava-se com uma nostalgia dolorosa e, pior ainda, com uma atração que nunca havia realmente desaparecido. O Uber chegou pontualmente às 6h30. Durante o trajeto até o Bexiga, Carolina observou a cidade através da janela, tentando acalmar os nervos. São Paulo à noite tinha uma energia especial. As luzes dos prédios criavam um mosaico urbano que sempre a fascinara. O Nona Rosa era exatamente como Leonardo havia descrito, pequeno, aconchegante, com uma atmosfera italiana autêntica. Quando ela chegou, ele já estava lá, elegante em uma camisa azul clara que realçava seus olhos castanhos. Ao vê-la, ele se levantou imediatamente e Carolina percebeu o brilho de admiração em seu olhar. Você está deslumbrante, disse ele, puxando a cadeira para ela. Obrigada, respondeu Carolina, tentando ignorar o familiar acelerar do coração diante de sua gentileza. Espero que goste de comida italiana. Este lugar pertence à família Rossini há 3 gerações. Adoro, disse ela, olhando ao redor. É charmoso. Leonardo sorriu, e por um momento Carolina viu o garoto de 17 anos que um dia a fazia rir até doer a barriga. Conta mais sobre você, disse ele depois que fizeram os pedidos. Além da pedagogia e do trabalho no café, o que você faz quando não está salvando o mundo uma criança de cada vez? Carolina sorriu apesar da tensão. Lê muito. Gosto de cinema, especialmente filmes brasileiros. E você? O que faz um herdeiro de construtora nas horas vagas? Ultimamente, nada muito interessante. Trabalho, reuniões, mais trabalho. Ele fez uma pausa. Mas não era sempre assim. Quando era mais jovem, eu queria ser arquiteto. Sonhava em desenhar casas que contassem histórias. O coração de Carolina se apertou. Ela lembrava desses sonhos. Lembrava das tardes que passavam juntos. Ele desenhando casas imaginárias enquanto ela lia livros infantis, planejando suas futuras aulas. Por que não seguiu esse caminho? Pressão familiar, expectativas. Você sabe como é. Na verdade, não sei, respondeu Carolina honestamente. Nunca tive família suficiente para ter esse tipo de pressão. Leonardo a estudou por um momento. Deve ter sido muito difícil crescer sem essa estrutura. Teve seus momentos. Mas também me deu liberdade para escolher meu próprio caminho. Invejo isso, disse ele suavemente. O jantar prosseguiu com uma conversa surpreendentemente natural. Leonardo contou sobre a pressão de assumir a empresa, sobre as expectativas que pesavam sobre seus ombros. Carolina falou sobre seus alunos no estágio, sobre os desafios de estudar à noite e trabalhar durante o dia. Você é muito corajosa, disse ele em determinado momento. Não deve ser fácil construir uma vida do zero. Coragem é uma palavra forte. Acho que é mais necessidade. Não, é coragem sim. Eu tenho tudo servido em bandeja de prata, e ainda assim me sinto perdido na maioria dos dias. Carolina o observou com atenção. Havia uma vulnerabilidade em Leonardo que ela não esperava encontrar. O garoto confiante que conhecera havia se tornado um homem bem-sucedido, mas claramente não completamente feliz. O que te faria feliz? Perguntou ela impulsivamente. Leonardo riu, mas foi um riso sem humor. Essa é uma pergunta perigosa. Por quê? Porque a resposta pode mudar tudo. Eles se olharam através da mesa, e Carolina sentiu como se o tempo tivesse parado. Por um momento assustador, ela viu nos olhos dele um reflexo do que um dia haviam compartilhado. Aquela conexão profunda, aquela compreensão mútua que transcendia palavras. Leonardo, começou ela, mas foi interrompida pelo garçom trazendo a sobremesa. O momento se desfez, mas deixou no ar uma tensão elétrica que ambos fingiram não notar. Quando saíram do restaurante, São Paulo os recebeu com seu movimento noturno característico. As ruas do Bexiga fervilhavam com a vida cultural do bairro, música saindo dos bares, casais caminhando de mãos dadas, o aroma de café e pizza misturando-se no ar da noite. Posso te levar em casa, ofereceu Leonardo. Não precisa, posso pegar o metrô. Carolina, são quase 10 da noite. Por favor, deixe-me levá-la.
Ela hesitou, mas acabou aceitando. Durante o trajeto de carro, conversaram sobre trivialidades, mas havia uma corrente subterrânea de tensão entre eles. Quando chegaram ao edifício simples onde Carolina morava, ela hesitou antes de sair do carro. Obrigada pelo jantar. Foi agradável. Para mim também, disse Leonardo, e Carolina percebeu que ele parecia relutante em vê-la partir. Leonardo? Sim, porque sinto que já nos conhecemos. O coração dele saltou no peito. Você sente isso também? É estranho, eu sei. Não é estranho. Eu tenho a mesma sensação desde o primeiro dia no café. Carolina respirou fundo, debatendo-se internamente. Parte dela queria contar tudo, gritar que eles não eram estranhos, que um dia haviam compartilhado sonhos e promessas. Mas a parte ferida, a parte que ainda carregava as cicatrizes da rejeição, venceu. Talvez seja apenas uma daquelas coincidências da vida, disse ela, saindo do carro. Carolina? Ela se virou. Gostaria de fazer isso novamente. Jantar, conversar, conhecer você melhor. O coração dela se partiu um pouco mais. Como ele podia ser tão sincero, tão genuíno, quando um dia havia sido tão cruel? Boa noite, Leonardo, disse ela, entrando no edifício sem responder à pergunta. Leonardo ficou observando até ela desaparecer. Uma sensação de oportunidade perdida pesando em seu peito. Havia algo sobre Carolina Santos que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar, e estava determinado a descobrir o quê. Na segunda-feira, Carolina chegou ao café com 15 minutos de atraso, resultado de uma noite mal dormida repleta de sonhos confusos, onde o passado e o presente se misturavam de forma angustiante. Seus olhos estavam inchados, disfarçados com um pouco de corretivo que Beatriz havia insistido para ela usar. Atrasada, Carolina, repreendeu o Sr. Martins assim que ela entrou. E você tem olheiras. Espero que não esteja saindo muito à noite e esquecendo suas responsabilidades. Desculpe, Sr. Martins. Não vai acontecer novamente. Carolina amarrou o avental com mãos trêmulas, tentando se preparar mentalmente para a possibilidade de ver Leonardo. Parte dela esperava que ele não aparecesse, que o jantar de sábado tivesse sido apenas um capricho passageiro de um homem rico e entediado. Mas às 3 da tarde, pontualmente como nos dias anteriores, ele entrou no café. Desta vez, no entanto, não veio sozinho. Léo, para de arrastar os pés, cara, disse uma voz masculina familiar que fez Carolina se esconder instintivamente atrás do balcão. Rodrigo Mendes, o melhor amigo de Leonardo desde a infância, herdeiro de uma rede de academias de elite. Carolina o reconheceu imediatamente. Ele havia sido uma das pessoas que mais incentivaram Leonardo a terminar com ela anos atrás. Você disse que era só um café rápido, reclamou Leonardo, mas Carolina percebeu que ele procurava por ela com os olhos. Quero conhecer essa garçonete misteriosa que está fazendo você vir para este bairro todos os dias, disse Rodrigo, sentando-se na mesa habitual de Leonardo. Seriously, cara, a Vila Madalena? Você odia este lado da cidade. Carolina respirou fundo e se aproximou da mesa, forçando um sorriso profissional. Boa tarde. O que vão querer? Então você é a famosa Carolina, disse Rodrigo, olhando-a de cima a baixo, com um sorriso que não chegou aos olhos. Rodrigo Mendes. Prazer. Prazer, respondeu ela friamente. O Léo não para de falar sobre você. Estou curioso para entender o que uma garçonete tem de tão especial. A palavra foi dita com um tom de desdém que fez Carolina cerrar os punhos. Era exatamente a mesma atitude condescendente que Rodrigo sempre havia demonstrado em relação a ela durante o colegial. Rodrigo, Leonardo o repreendeu, claramente desconfortável. O quê? É só uma pergunta, disse Rodrigo com falsa inocência. Quero dizer, você tem acesso às mulheres mais refinadas de São Paulo e, de repente, está interessado em uma... Cuidado com as próximas palavras, interrompeu Leonardo, sua voz carregada de uma autoridade que Carolina não se lembrava de ter visto antes. Carolina os observou, sentindo uma familiar dor no peito. Era como se tivesse voltado no tempo, vendo novamente a dinâmica que havia destruído seu relacionamento. Leonardo dividido entre o que sentia por ela e as expectativas de seu círculo social. Vou pegar seus pedidos, disse ela, mantendo a voz firme.
2 expressos, disse Leonardo rapidamente, evitando seu olhar. Quando Carolina se afastou, Rodrigo se inclinou para o amigo. Cara, sério? Ela é bonita, admito, mas você sabe que isso não vai dar certo. Imagina o que seu pai vai dizer quando souber que você está se envolvendo com uma garçonete. Não estou me envolvendo com ninguém, mentiu Leonardo. Apenas conversamos algumas vezes. Léo, eu te conheço desde os 5 anos. Reconheço aquele olhar. É o mesmo que você tinha quando... Rodrigo parou abruptamente, seus olhos se arregalando. Meu Deus. Léo, olha para ela novamente. De verdade. Do que você está falando? Olha para ela e pensa no colegial. Especificamente no 3º ano. Leonardo franziu a testa, seguindo o olhar de Rodrigo até Carolina, que preparava os cafés com as costas viradas para eles. Algo começou a se agitar em sua mente, uma sensação familiar, como uma música esquecida que começa a voltar à memória. Os olhos verdes, Léo. O jeito que ela inclina a cabeça quando está concentrada. O sorriso. E então, como um raio, a memória atingiu Leonardo com força total. Carol. Sua Carol, do colegial. A garota dos olhos verdes que o fazia rir, que sonhava em ser professora, que ele havia amado com toda a intensidade de seus 17 anos. O mundo pareceu parar, como ele não havia percebido antes. Ela havia mudado, emagrecera, o cabelo estava diferente, havia uma maturidade em seus traços que não existia aos 16 anos. Mas eram os mesmos olhos, o mesmo sorriso tímido, a mesma forma delicada de mover as mãos. É ela, sussurrou ele, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. É a Carol, confirmou Rodrigo igualmente chocado. Leonardo se levantou abruptamente, sua mente um turbilhão de emoções. Culpa, arrependimento, surpresa e algo mais profundo. Um amor que ele havia enterrado, mas que nunca havia realmente morrido. Carolina se virou com os cafés na bandeja e viu Leonardo de pé, pálido, olhando para ela com uma expressão que ela conhecia muito bem. A expressão de alguém que acabara de ter uma revelação devastadora. Seus olhos se encontraram através do café lotado. E naquele momento, 10 anos de fingimento desabaram. Carol, disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. A bandeja escorregou das mãos de Carolina e o som das xícaras se despedaçando no chão ecoou pelo café como um grito. O silêncio que se seguiu ao barulho das xícaras quebradas pareceu eterno. Todo o café se virou para olhar, mas Carolina só conseguia ver Leonardo, seus olhos castanhos cheios de reconhecimento, choque e algo que parecia arrependimento. — O que foi isso, Carolina? Gritou o Sr. Martins correndo até ela. — 2 xícaras da porcelana boa. Isso sai do seu salário. Desculpe, murmurou ela, abaixando-se para recolher os cacos com mãos trêmulas. Deixe que eu ajudo, disse Leonardo, aproximando-se rapidamente. Não, exclamou Carolina, mais alto do que pretendia. Eu consigo. Leonardo parou como se tivesse levado um tapa. Rodrigo observava a cena com fascínio mórbido, claramente compreendendo que estava presenciando algo muito mais complexo do que havia imaginado. Carol, por favor, deixe-me... Não me chame assim, sussurrou ela, ainda recolhendo os cacos. Um pedaço de porcelana cortou seu dedo e uma gota de sangue caiu no chão. Você se machucou, disse Leonardo, estendendo a mão. Estou bem, mentiu Carolina, envolvendo o dedo em um guardanapo de papel. Sr. Martins voltou com uma vassoura e pá. Carolina, vá cuidar desse corte. E você, senhor? Disse ele para Leonardo. Por favor, volte à sua mesa. Ela voltará para atendê-los em 1 minuto. No pequeno banheiro dos funcionários, Carolina se apoiou na pia e tentou controlar a respiração. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a torneira para lavar o corte. No espelho viu seu reflexo. Pálida, assustada, vulnerável. A porta se abriu atrás dela. Carolina, você está... A voz de Mariana, sua colega de trabalho, foi interrompida quando Leonardo apareceu na entrada. Com licença, disse ele para Mariana. Preciso falar com ela. Senhor, este é o banheiro das funcionárias. Não tem problema, Mariana, disse Carolina com voz cansada. Pode deixar. Mariana hesitou, mas acabou saindo, fechando a porta atrás de si. Carolina e Leonardo ficaram sozinhos pela primeira vez, desde que ele a havia reconhecido.
O espaço pequeno parecia ainda menor com a tensão que pairava entre eles. Carol, disse ele suavemente. Carolina, corrigiu ela, sem se virar. Meu nome é Carolina. Você mudou. 10 anos fazem isso com as pessoas. Por que não me disse quem era? Carolina finalmente se virou para encará-lo. Por que eu deveria? Você me deixou muito claro que eu não era importante o suficiente para fazer parte da sua vida. O rosto de Leonardo se contraiu, como se ela tivesse o esbofeteado. Carolina, não foi assim. Não foi? Ela riu amargamente. Então como foi, Leonardo? Porque eu lembro muito bem de você me dizendo que precisávamos ser realistas sobre nosso futuro, que vínhamos de mundos diferentes, que sua família nunca aceitaria alguém como eu. Eu era um garoto de 18 anos assustado. E eu era uma garota de 16 que te amava mais do que a própria vida, explodiu Carolina. Você sabe o que aconteceu depois que você me deixou? Minha mãe ficou doente, câncer, e eu passei 2 anos cuidando dela sozinha, vendo ela definhar porque a única pessoa em quem eu confiava havia decidido que eu não valia a pena lutar. Leonardo empalideceu. Eu não sabia. Como saberia? Você sumiu da minha vida como se eu nunca tivesse existido. Tentei te procurar uma vez, disse ele em voz baixa. Uns 6 meses depois, fui à sua casa, mas vocês haviam se mudado. Tivemos que nos mudar para um lugar mais barato por causa dos tratamentos da mamãe. Vendemos tudo o que tínhamos de valor. Carolina tocou inconscientemente o pingente no pescoço. Tudo, menos isto. Leonardo seguiu seu gesto e reconheceu o pequeno coração de prata, seu presente de aniversário de 16 anos para ela. Você ainda tem, murmurou ele, surpreso. Não sei por quê, mentiu Carolina. Deveria ter vendido também. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso dos anos não vividos juntos pesando entre eles. Carolina, eu sinto muito. Se eu soubesse sobre sua mãe... O quê? Teria ficado comigo por pena? Não, teria ficado porque te amava. A confissão ecoou no pequeno banheiro como um grito. Carolina sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas as segurou com força. Amava, repetiu ela. Amor não abandona, Leonardo. Amor luta. Amor escolhe ficar mesmo quando é difícil. Eu estava com medo. Eu também estava com medo. Estava apavorada de não ser boa o suficiente para você, de não conseguir me encaixar no seu mundo. Mas eu estava disposta a tentar porque te amava. Leonardo deu um passo em direção a ela. Carol, não, disse ela, levantando a mão. Não faça isso. Não agora. Não depois de tanto tempo. Mas nós poderíamos... Poderíamos o quê? Fingir que os últimos 10 anos não aconteceram? Fingir que você não me despedaçou? As pessoas mudam, Carolina. Eu mudei. Ela o estudou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, uma maturidade que não estava lá quando eram adolescentes. Mas também havia o fantasma da garota de 16 anos dentro dela, ainda sangrando pela rejeição. Talvez tenham mudado, disse ela finalmente. Mas eu não posso arriscar descobrir. Não de novo. O que isso significa? Significa que você precisa parar de vir ao café, precisa seguir sua vida e me deixar seguir a minha. Carolina, por favor, eu preciso voltar ao trabalho, disse ela, movendo-se em direção à porta. Leonardo segurou gentilmente seu braço. Pelo menos me deu uma chance de explicar, de pedir desculpas adequadamente. Carolina olhou para a mão dele em seu braço, a mesma mão que um dia havia segurado a sua durante caminhadas pelos parques de São Paulo, a mesma mão que havia acariciado seu rosto quando eles se beijaram pela primeira vez. Algumas desculpas chegam tarde demais, disse ela, liberando-se delicadamente de seu toque. E com essas palavras, ela abriu a porta e saiu, deixando Leonardo sozinho com o peso de seus arrependimentos e a dolorosa realidade de ter encontrado, e perdido novamente, o amor de sua vida. Carolina não conseguiu trabalhar pelo resto do dia. Suas mãos tremiam tanto que Sr. Martins, apesar de sua habitual rispidez, acabou liberando-a mais cedo. Vá para casa, descanse, e amanhã volte com a cabeça no lugar, resmungou ele, claramente preocupado com o estado de sua funcionária mais confiável. Quando chegou ao apartamento, Carolina encontrou Beatriz estudando na mesa da cozinha, cercada por livros de direito. Carol, como foi o... Meu Deus, o que aconteceu? Você está péssima. Carolina se jogou no sofá e contou tudo.
Do reconhecimento à conversa no banheiro, das acusações às lágrimas não derramadas. Ele lembrou de você por causa do Rodrigo? Perguntou Beatriz incrédula. Aparentemente sim. Sozinho, ele não me reconheceu. Carol, talvez isso signifique que vocês podem recomeçar. Como pessoas novas. Bia, você não entende. Carolina se levantou caminhando agitada pela pequena sala. Você não viu como o Rodrigo me olhou hoje, com o mesmo desdém de sempre. E Leonardo, ele não mudou tanto assim. Ainda está no mesmo círculo, ainda tem as mesmas pressões. Mas ele estava diferente no jantar, você mesma disse, porque ele não sabia quem eu era. Agora que sabe, vai ser diferente. Ele vai lembrar de por que me deixou. Beatriz observou a amiga com preocupação. Carol, você está com medo. Claro que estou com medo. Estou apavorada, admitiu Carolina, finalmente deixando as lágrimas caírem. Bia, eu nunca superei isso completamente. Nunca consegui amar ninguém da mesma forma, porque uma parte de mim ainda estava presa naquela garota de 16 anos que foi rejeitada. E agora? Agora eu não sei o que fazer. Parte de mim quer acreditar que ele mudou, que nós poderíamos... Mas a parte que ainda dói não consegue arriscar. O telefone de Carolina tocou. Era um número desconhecido, mas ela desconfiava de quem poderia ser. Não vou atender, disse ela, deixando tocar até parar. Imediatamente, o telefone tocou novamente. Carol, atende. Pelo menos escuta o que ele tem a dizer. Não. O telefone parou de tocar, mas alguns minutos depois, chegou uma mensagem de texto. Carolina, por favor, me dê uma chance de explicar. Eu sei que machucou você, e eu sei que tenho muito pelo que me desculpar. Mas eu preciso que você saiba que estes últimos 10 anos eu pensei em você. Sempre me perguntei como você estava, se era feliz. Encontrar você novamente é como se o universo me desse uma segunda chance de fazer as coisas certas. Por favor, não me tire essa chance. Leonardo. Carolina leu a mensagem em voz alta para Beatriz, sua voz quebrando no final. Carol, ele diz que pensou em mim. Mas onde estava quando eu precisava? Onde estava quando minha mãe morreu e eu não tinha ninguém? Talvez ele realmente não soubesse. Isso não importa, Bia. O ponto é que ele escolheu sair da minha vida. E agora, 10 anos depois, quando já me recompus, quando finalmente consegui construir algo por mim mesma, ele aparece querendo uma segunda chance. E se for real desta vez? E se não for? E se eu me entregar novamente? E ele decidir outra vez que eu não sou suficiente? Beatriz se aproximou da amiga e a abraçou. Carol, posso fazer uma pergunta? Claro. Você ainda o ama? A pergunta pairou no ar como uma confissão não dita. Carolina fechou os olhos, sentindo o peso da verdade. Essa é a parte mais assustadora, sussurrou ela. Sim, mesmo depois de tudo, mesmo com toda a dor, uma parte de mim nunca parou de amá-lo. Na manhã seguinte, Carolina chegou ao café determinada a seguir uma rotina normal. Havia decidido durante a noite insone que não deixaria Leonardo atrapalhar sua vida novamente. Ela tinha objetivos, sonhos, uma vida construída com muito esforço. Mas quando chegou ao Grão em Arte, encontrou uma surpresa que a deixou sem palavras. Na mesa habitual de Leonardo havia um buquê de rosas brancas, não vermelhas, como seria óbvio, mas brancas, exatamente como ela havia mencionado gostar durante uma conversa casual anos atrás. Ao lado das flores, uma carta lacrada com seu nome. Chegaram hoje de manhã, explicou Mariana, curiosa. Um entregador muito elegante. Disse que era urgente. Carolina olhou ao redor do café, procurando por Leonardo, mas ele não estava lá. Com mãos trêmulas, abriu a carta. Carolina, sei que você me pediu para não voltar, e vou respeitar isso. Mas antes preciso que você saiba algumas coisas. Quando terminei nosso relacionamento há 10 anos, foi a decisão mais covarde e estúpida da minha vida. Eu te disse que éramos de mundos diferentes, mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de decepcionar minha família. Medo de não ser forte o suficiente para lutar pelo que queria. Medo de não merecer você. Você é, muito melhor do que eu. Sua força, sua determinação, seus sonhos puros. Eu me sentia um impostor ao seu lado. Como se você fosse real demais para o meu mundo artificial. Depois que te deixei, tentei te esquecer. Namorei outras pessoas. Fingi que estava bem. Mergulhei no trabalho. Mas nunca consegui.
Sempre me perguntava se você havia realizado seu sonho de ser professora, se estava feliz, se havia encontrado alguém que te amasse como você merecia. Descobrir agora sobre sua mãe, sobre o que você passou sozinha, me parte o coração. Eu deveria ter estado lá, deveria ter lutado por nós. Não estou te pedindo perdão porque sei que não mereço. E não estou te pedindo uma segunda chance porque entendo seu medo. Estou apenas te pedindo que saiba que você foi o amor mais real da minha vida. E se eu pudesse voltar no tempo, escolheria você. Sempre escolheria você. A vida que construiu é admirável. Você se tornou a mulher incrível que eu sempre soube que seria. E se minha presença atrapalha sua paz, eu vou embora. Mas queria que soubesse que encontrar você novamente foi o melhor presente que o destino poderia me dar. Para sempre seu, Leonardo PS. As rosas brancas são de uma floricultura especial nos jardins. Eles garantiram que são as mais puras da cidade, porque é assim que eu lembro de você. Pura, verdadeira, luminosa. Carolina terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao redor, o café continuava seu movimento normal, mas ela se sentia completamente desconectada da realidade. Carol, está tudo bem? Perguntou Mariana, preocupada. Eu preciso de um minuto, murmurou Carolina, guardando a carta no avental. Durante todo o dia, ela tentou se concentrar no trabalho, mas a carta parecia queimar em seu peito. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Escolheria você. Sempre escolheria você. Às 3 da tarde, horário em que Leonardo habitualmente aparecia, Carolina se pegou olhando nervosamente para a porta, mas ele não veio, nem no dia seguinte, nem no outro. Uma semana se passou, e Carolina começou a perceber que sentia sua ausência. Por mais que tivesse pedido para ele se afastar, uma parte dela esperava que ele lutasse mais, que não desistisse tão facilmente. Você está estranha de novo, observou Beatriz na sexta-feira à noite, pensativa. Ele não apareceu no café, nenhum dia desta semana. Não era isso que você queria? Era. É, eu acho. Carol, posso te dar uma opinião? Sempre dá mesmo quando eu não peço, brincou Carolina, tentando aliviar o clima. Você está com medo de ser feliz. Está tão acostumada com a dor que tem medo de deixá-la ir. Isso é ridículo. É? Quando foi a última vez que você se permitiu considerar a possibilidade de um relacionamento sério, com qualquer pessoa? Carolina refletiu sobre a pergunta. Nos últimos anos, havia saído com alguns homens, mas nunca nada que durasse mais de algumas semanas. Sempre encontrava motivos para se afastar quando as coisas começavam a ficar sérias. Talvez você tenha razão, admitiu ela. O Leonardo claramente mudou, Carol. A carta que ele escreveu, um garoto imaturo não escreveria algo assim. E se ele não tiver mudado o suficiente? E se, na primeira pressão da família, ele me abandone novamente? E se ele tiver mudado? E se desta vez ele escolher você? Carolina passou o fim de semana inteiro ponderando as palavras da amiga. Na segunda-feira chegou ao café com uma decisão tomada. Se Leonardo aparecesse, ela o escutaria. Daria a eles, uma chance. Mas Leonardo não apareceu, nem na terça, nem na quarta. Na quinta-feira, Carolina finalmente entendeu uma verdade dolorosa. Ao pedir para ele se afastar, ela havia conseguido exatamente o que pedira. Leonardo havia respeitado seu desejo e saído de sua vida novamente. E desta vez ela percebia, a escolha de ficarem separados tinha sido sua. Carolina não conseguia mais se concentrar em nada. 2 semanas haviam se passado desde a última vez que vira Leonardo, e sua ausência estava se tornando uma presença constante em seus pensamentos. Durante as aulas na faculdade, ela se pegava olhando pela janela, perdida em memórias. No café, cada vez que a porta se abria, seu coração acelerava na esperança de vê-lo entrar. Carolina, você errou o pedido da mesa 3 pela segunda vez hoje, repreendeu o Sr. Martins na sexta-feira. O que está acontecendo com você? Desculpe, Sr. Martins. Estou um pouco distraída. Distraída não paga as contas, menina. Se continuar assim, vou ter que repensar sua posição aqui. A ameaça deveria ter assustado Carolina. Ela precisava daquele emprego, mas tudo o que conseguia sentir era um vazio crescente no peito. Naquela noite, depois de muito hesitar, ela finalmente tomou coragem para fazer o que vinha evitando. Ligou para Leonardo.
O telefone tocou várias vezes antes de ir para a caixa postal. Sua voz gravada, formal e profissional a cumprimentou. Você ligou para Leonardo Almeida? Deixe seu recado após o sinal. Oi, é a Carolina. Eu queria conversar com você. Quando puder, me ligue de volta. Ela esperou o fim de semana inteiro. Leonardo não retornou a ligação. Segunda-feira chegou pesada como chumbo. Carolina estava servindo café da manhã quando Rodrigo Mendes entrou no Grão em Arte, sozinho desta vez. Ele a viu imediatamente e caminhou direto até o balcão. Preciso falar com você, disse ele sem preâmbulos. Carolina o olhou desconfiada. Se é sobre Leonardo, é exatamente sobre ele, interrompeu Rodrigo. Posso sentar? Relutantemente, Carolina fez sinal para uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Onde está ele? Perguntou ela assim que se sentaram. Em Nova York. Viajou há 10 dias para fechar um negócio. Nova York? Repetiu Carolina, sentindo o estômago afundar. Olha, Carolina, posso chamá-la assim? Ela assentiu. Eu preciso te contar uma coisa, sobre o que aconteceu no colegial. Rodrigo, isso foi há muito tempo. Foi eu quem convenci Leonardo a terminar com você. As palavras caíram como uma bomba no silêncio entre eles. Carolina o encarou, chocada. O quê? Ele estava completamente apaixonado por você. Falava em vocês se casarem depois da faculdade, em enfrentar a família dele. Estava disposto a abrir mão de tudo por você. Então, por quê? Porque eu era um idiota de 18 anos que achava que sabia o que era melhor para o meu melhor amigo. Rodrigo passou as mãos pelo cabelo, claramente desconfortável. Eu enchi a cabeça dele de medos, disse que vocês eram muito novos, que a família dele nunca a aceitaria, que ele estava jogando o futuro fora. Carolina sentiu uma raiva antiga subindo pela garganta. Você destruiu nossa felicidade. Eu sei. E passei os últimos 10 anos vendo o Léo definhar por causa disso. Ele nunca foi o mesmo, Carolina. Nunca conseguiu se conectar verdadeiramente com ninguém mais. E por que está me contando isso agora? Porque nas últimas semanas, desde que ele te reencontrou, eu vi uma luz nos olhos dele que não via desde o colegial. E então você pediu para ele se afastar e ele desmoronou. Rodrigo se inclinou para a frente, sua expressão séria. Carolina, eu estraguei as coisas uma vez. Não quero que minha estupidez de adolescente continue estragando a vida dele. E a sua? Ele está em Nova York, disse Carolina mais para si mesma do que para Rodrigo. Vai ficar mais 2 semanas, mas, Carolina, ele está considerando aceitar uma proposta para abrir um escritório permanente lá. Disse que não tem mais nada o prendendo em São Paulo. O coração de Carolina parou. Ele está pensando em se mudar? Definitivamente, a menos que... Rodrigo hesitou. A menos que ele tenha um motivo muito bom para ficar. Carolina o encarou, compreendendo a implicação. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando? Por que eu devo isso a vocês e por que... Ele sorriu com tristeza. Porque nunca vi meu melhor amigo amar alguém como ele ama você. Nem antes, nem depois. E talvez seja a hora de eu parar de tentar protegê-lo das melhores coisas da vida dele. Depois que Rodrigo saiu, Carolina ficou sozinha com um turbilhão de emoções. Raiva pela manipulação de anos atrás, tristeza pela possibilidade de Leonardo se mudar definitivamente e algo mais profundo, a percepção de que talvez fosse sua vez de lutar pelo que queria. Naquela noite, ela se sentou na escrivaninha pequena de seu quarto e começou a escrever. Leonardo, estou escrevendo esta carta às 3 da madrugada porque não consegui dormir pensando em tudo o que Rodrigo me contou hoje. Saber que você estava disposto a lutar por nós há 10 anos, que foi convencido a me deixar, mudou tudo. Não vou mentir e dizer que não estou com raiva. Estou. Raiva por termos perdido tanto tempo. Raiva pelas decisões que outros tomaram por nós. Raiva por eu ter sido tão orgulhosa para não lutar por você quando você voltou. Mas mais do que raiva, estou com medo. Medo de que seja tarde demais. Medo de que você já tenha desistido de nós definitivamente. Rodrigo me disse que está considerando se mudar para Nova York, e a ideia de te perder novamente, desta vez para sempre, me apavora. Léo, posso te chamar assim? Eu nunca parei de te amar. Passei 10 anos tentando convencer a mim mesma de que havia superado, que era forte demais para precisar de alguém.
mas a verdade é que você deixou uma marca em mim que nunca sarou completamente. Quando você apareceu no café, quando começamos a nos conhecer novamente sem o peso do passado, eu vi o homem em que você se tornou e me apaixonei de novo. Não pelo garoto que você era, mas pelo homem que você é agora. Eu sei que pedi para você se afastar. Sei que fui cruel que deixei o medo me controlar. Mas se ainda houver uma chance, se uma parte de você ainda acredita em nós, eu quero tentar. Quero lutar por isso. Quero lutar por nós. Não sei como fazer isso. Não sei como consertar 10 anos de dor e mal-entendidos. Mas sei que quero tentar. Sei que você vale a pena lutar. Por favor, não se mude para Nova York. Não sem me dar a nós, uma chance real de descobrir o que poderíamos ser hoje. Te esperando, se você quiser voltar, Carolina PS. Ainda uso o pingente que você me deu. Todos os dias. Acho que sempre soube que um dia você voltaria à minha vida. Carolina terminou a carta quando o sol começava a nascer sobre São Paulo. Não tinha o endereço de Leonardo em Nova York, mas sabia onde encontrá-lo quando voltasse. Durante as 2 semanas seguintes, ela se preparou. Conversou com o Sr. Martins sobre horários flexíveis, organizou suas finanças e, mais importante, trabalhou na coragem de se expor novamente. Beatriz a ajudou a escolher um vestido para o dia da volta de Leonardo, nada muito formal, mas algo que a fizesse se sentir bonita e confiante. Você tem certeza disso? Perguntou a amiga na véspera. Não, respondeu Carolina honestamente. Mas pela primeira vez em 10 anos, estou disposta a arriscar meu coração novamente. No dia marcado, Carolina chegou cedo ao aeroporto de Guarulhos. Rodrigo havia lhe dado os detalhes do voo de Leonardo. Ela esperou na área de desembarque internacional, a carta dobrada em suas mãos suadas, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Quando Leonardo apareceu, puxando uma mala de viagem, ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, uma tristeza palpável em seus ombros curvados. Ele caminhava distraído, mexendo no celular, quando levantou os olhos e a viu. O mundo pareceu parar. Eles se olharam através da multidão de pessoas e Carolina viu no rosto dele a mesma surpresa, esperança e medo que sentia em seu próprio coração. Leonardo largou a mala onde estava e caminhou lentamente até ela, como se temesse que fosse uma miragem. Carol, disse ele, sua voz rouca de emoção. Oi, respondeu ela estendendo a carta. Eu escrevi isto para você. Ele pegou a carta com mãos trêmulas, mas não a abriu. Em vez disso, a guardou cuidadosamente no bolso interno do paletó. Você veio me buscar, disse ele, como se não conseguisse acreditar. Vim. E se você quiser, se ainda houver uma chance, eu gostaria de tentar novamente. Do jeito certo desta vez. Leonardo a olhou por um longo momento, seus olhos percorrendo seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Carolina, disse ele finalmente, eu te amo, sempre te amei. Estes 10 anos sem você foram os mais vazios da minha vida. Eu também te amo, respondeu ela, lágrimas finalmente caindo livremente. E estou cansada de ter medo. Leonardo estendeu a mão e desta vez Carolina a pegou sem hesitar. Para onde vamos agora? Perguntou ele. Carolina sorriu, o primeiro sorriso genuíno e completo que deu em semanas. Para casa. Vamos para casa construir nosso futuro juntos. E enquanto caminhavam de mãos dadas pela multidão do aeroporto, Carolina soube que, finalmente, estava pronta para deixar o passado ir e abraçar o amor que sempre havia sido seu destino. 10 anos depois, eles estavam prontos para recomeçar.